Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre como transformar a sala de aula. Deixar de pensar nela como um simples espaço físico para pensar num ambiente que ativamente alfabetiza. A ideia aqui é ir muito, mas muito além da decoração. É entender o espaço como uma ferramenta pedagógica de verdade, uma ferramenta poderosa. Vamos mergulhar nesse tema? E para começar, essa frase ela diz tudo, não é? Alfabetizar não é só ensinar a ler e escrever, é entregar a chave de um mundo de possibilidades que, uma vez aberto, olha, nunca mais se fecha. É uma ferramenta para a vida toda. Então, aqui está o nosso ponto central. Como é que a gente faz o próprio ambiente da sala de aula se tornar essa chave? Como a gente sai dessa ideia tão bonita e transforma o espaço físico num agente que educa de verdade? Bom, a primeira grande ideia é a gente desafiar aquela visão tradicional da sala de aula. E se ela não for só um lugar que contém a aprendizagem, mas uma educadora por si só? É aí que entra o conceito do espaço como o terceiro educador. Esse conceito, o terceiro educador, ele vem da abordagem italiana de Reggio Emília. A ideia é bem simples, mas é transformadora. O espaço precisa ser planejado com uma intenção pedagógica. Cada cartaz, cada objeto, cada cantinho da sala pode e deve dialogar com a criança, ensinando e despertando a curiosidade, mesmo quando está tudo em silêncio. Certo. Agora, vamos entender qual é a base teórica por trás disso. Porque um bom design de sala de aula, um ambiente que realmente alfabetiza, não acontece por acaso. Ele é construído sobre pilares pedagógicos bem sólidos. E aqui a gente consegue conectar tudo. Pensem numa sala de aula alfabetizadora como uma construção que se apoia em três pilares firmes. O primeiro que a gente acabou de falar, o ambiente como o terceiro educador. O segundo é o letramento, ou seja, a ideia de que a escrita tem uma função social real, né? Como a grande Magda Soares sempre defendeu. E o terceiro, que é fundamental, o respeito pelas hipóteses da criança, entender que ela constrói ativamente o conhecimento. Isso é pura Emília Ferreiro. Os três juntos, é aí que a mágica acontece. Ok, a teoria é linda, mas e na prática? Como é que a gente dá vida a essas ideias? Agora vamos ver algumas estratégias bem concretas, que podem ser levadas para a sala de aula amanhã mesmo. Olha só, não existe uma solução única, uma bala de prata. O que existe é um ecossistema de estratégias que trabalham juntas. O alfabeto, a rotina, o nome próprio, as estações sensoriais, cada uma tem seu papel. Vamos olhar mais de perto algumas delas. E aqui, gente, está a grande virada de chave. É uma mudança de mentalidade. A gente troca paredes que são só bonitinhas por paredes que contam a história da turma. A gente substitui aquele alfabeto genérico comprado pronto por alfabetos vivos, construídos com as crianças. E talvez o mais importante, a gente abandona a cópia mecânica, sem sentido, e abraça a escrita com propósito, aquela que surge na brincadeira, em situações reais. E isso aqui, nossa, isso ilustra o conceito de uma forma brilhante. Vejam só como funciona um alfabeto vivo. De um lado, objetos que as crianças conhecem, que trazem de casa. Do outro, embalagens que elas já leem no supermercado. Isso tira a letra do campo do abstrato e a transforma numa referência concreta, cheia de significado. A rotina visual é outra ferramenta poderosíssima. Ela não serve só para dar segurança e previsibilidade para a turma, o que já é muito importante. Ela também demonstra uma das principais funções da escrita, organizar o nosso tempo, as nossas ações. A criança começa a ver que aquela palavra escrita ali tem um propósito real no dia a dia dela. Ah, o cantinho da leitura, ele não pode ser um depósito de livros, né? Ele precisa ser um convite irresistível, com livros ao alcance da mão, as capas bem visíveis, um lugar aconchegante. É assim que a gente incentiva a autonomia e o prazer de escolher, de folhear, de se apaixonar pelas histórias. O nome próprio é talvez a palavra mais importante do mundo para uma criança. Usar o nome dela todos os dias num painel como este transforma essa palavra numa referência estável. É comparando Mariana e Mário, por exemplo, que a criança começa a investigar sozinha as letras, os sons, os tamanhos das palavras. E antes mesmo do lápis e do papel, a aprendizagem passa pelas mãos, pelo corpo todo. Permitir que a criança sinta o traçado das letras na areia, na argila, na massinha, isso ajuda a internalizar o formato, o gesto motor de um jeito muito mais profundo e, claro, muito mais lúdico. Mas é claro, né? Um ambiente, por mais rico e bem pensado que seja, não funciona sozinho. Agora, vamos focar no papel de quem orquestra tudo isso, o professor, a professora.
Essa frase, ela resume tudo. O espaço pode ser a partitura, mas o educador é o maestro. É ele quem dá vida, quem dá intenção e significado a cada elemento da sala. É quem transforma o ambiente numa verdadeira sinfonia de aprendizagem. O papel do professor se transforma. Ele ou ela se torna um escriba, mostrando que aquilo que a gente fala pode ser registrado no papel. Se torna um leitor modelo, lendo uma receita, as regras de um jogo, mostrando para que serve a leitura no mundo real. E, o mais importante, provoca a reflexão com boas perguntas, em vez de simplesmente apontar o erro. E para fechar o ciclo, como a gente sabe se tudo isso está funcionando? Vamos falar de avaliação. Mas calma, não como um julgamento, e sim como uma ferramenta para a gente entender o que está acontecendo e aprimorar nossa prática. Esse checklist é uma ferramenta de autoavaliação fantástica. Dá para a gente se perguntar, meu espaço é funcional e tem a cara da minha turma? As referências escritas que ofereço são úteis e significativas? Os materiais são variados e provocam a exploração? E, principalmente, a minha mediação está realmente ativando esse ambiente? É um guia para a gente nunca parar de melhorar. E, para terminar, eu deixo essa reflexão. A nossa grande meta é criar um ecossistema onde o ambiente é o convite, o professor é a ponte e a criança é e sempre deve ser a grande protagonista da sua própria jornada de descobertas no mundo da escrita.